Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Psicóloga Sincera. E hoje estamos aqui com dois convidados maravilhosos, Thomas e Sabrina. São meus colegas de pesquisa, de laboratório, Lesplexus. Aqui temos um pequeno recorte do nosso Lesplexus, né? Sim. Que é maravilhoso, assim, um laboratório de pesquisa muito frutífero. Então, eu conheci essas pessoas maravilhosas lá, e aí tem aquelas pessoas que a gente tem afinidade, né? Não tem nenhum histórico de amizade. Até hoje, as pessoas que eu trouxe aqui são pessoas que eu tenho não sei quantos anos de amizade e tal. E com eles não tem esse histórico tão longo, mas tem a afinidade. Tem quando o santo bate, tem quando a gente vê o tema que a pessoa pesquisa, né? O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se coloca. E aí eu tenho certeza que será um episódio riquíssimo. Vamos falar de LGBTfobia dentro e fora da comunidade. Mas antes eu vou deixar vocês se apresentarem rapidinho, falar de vocês, com o que vocês trabalham, para a galera se situar. Thomas. Eita, Ok. Eu sou o Thomas Borges. Não sei se alguém vai perceber. Sou uma pessoa trans, tá? Então, sou pessoa trans não binária. E estudo e trabalho com a comunidade LGBT. Acredito que também, por isso, quero trazer, né, junto com Sabrina, algumas reflexões sobre o tema. Queria te agradecer muito pelo convite, estou muito feliz. Espero que a gente consiga abordar. É um tema bem amplo, então a gente vai dando umas pinceladas. Eu sou psicólogo, sou psicólogo hospitalar, especialista, né, em psicologia hospitalar. Sou mestre em psicologia, sou doutorando também em psicologia. E acho que é isso. Está sendo generoso, porque o currículo é mais que isso. Mas... Então, Sabrina. posso? Tá. Então, meu nome é Sabrina Gomes, também faço parte do Lesplex, como a Tessila falou. E aí, eu sou uma mulher cis, bem triste falando assim. Sou mulher cis, hétero. E aí, eu estudo, né? Porque eu sou uma grande aliada, me refiro assim, dessa forma, né? Sou uma grande aliada dessa pauta, então eu estudo sobre. Minha pesquisa de mestrado foi sobre pessoas trans e não binárias. E agora no doutorado também, né? Mas indo para uma outra vertente. Atendo na clínica, não só a população LGBTQIAP+, mas também a essa população. E aí tem algumas especializações pautadas na área da sexualidade, sexologia, enfim. Então, vamos dizer que, resumindo, seria isso sobre o meu currículo. Maravilha, gente. Obrigada por aceitar o convite, por estarem aqui comigo hoje. Eu tô até um pouco, assim, querendo muito conversar e saber muitas coisas e perguntar muitas coisas e com medo, será que se vai dar tempo? Mas vai dar, né? Porque é um assunto realmente muito amplo, muito rico. Eu queria trazer para o meu público uma oportunidade da gente olhar para essas questões e, de repente, para algumas pessoas terem a oportunidade, inclusive, de desconstruir alguns preconceitos, né? A gente entender de onde é que vem esses preconceitos, como é que a gente pode se libertar deles, quais são as consequências deles. Então, eu queria trazer para a gente ir, como a Sabrina até falou, né? Fazer esse convite inicial. Aí a gente vai abordar aqui, vai pincelar algumas questões, também vai olhar para como o machismo atravessa todas essas questões e todas essas populações, né? Ele não deixa ninguém escapar. Uhum. E aí, enfim, temos assim, tenho muitas perguntas, tá? Tenho muito a aprender com vocês. Estou animadíssima. E eu quero começar, como esse episódio eu quero que seja introdutório, mas profundo, porque essa é a pegada aqui, né? Eu gosto de ter conversas que são acessíveis, porém profundas, sem perder a profundidade. Então, mais para a gente começar bem, assim, né, introduzindo mesmo, vamos começar pela sopa de letrinhas, né?
Me contem aí o que é que significa cada letra da sigla, como é que a gente deve falar direitinho a sigla e como é que a gente deve se referir às pessoas da forma mais respeitosa possível. Ok. Eu senti os olhinhos aqui para mim. Mas vamos então, Claro. juntos. A sigla tem variações, né? Quando a gente vai ver, muitas pessoas falam o LGBT no sentido de ser mais conciso, né? E é mais fácil de ser evocado. Com o passar do tempo, a gente tem essa sigla aumentando também porque a gente tem visibilidade de outros movimentos que não são só de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. A gente tem, por exemplo, as pessoas intersexo, as pessoas queer, pessoas que, enfim, pansexuais. Pansexuais. Enfim, tem outras letrinhas que vão. Compor. Exatamente. A gente, no meio acadêmico, normalmente vê muito artigos como LGBTQ, por exemplo, LGBTQI. Mas a sigla, eu já vi pessoas também se referindo como LGBTQIAPN+. Então, o PN+, seria o mais completo, e ainda assim o plus aí no final indica que a gente tem N outras possibilidades. Há quem diga, né, que existem tantas identidades de gênero como existem pessoas no mundo. Porque cada pessoa constrói sua identidade e a noção das suas mulheridades, das suas masculinidades, da sua forma de ser, de uma forma única. E a sua relação com a sexualidade, Perfeito. né? Cada pessoa vai ter uma relação única. Perfeito. Isso que Thomas trouxe é tão real que em algumas referências você vai encontrar que são 38 letras que compõem. Já outros vão dizer que é 50, mais de 50, 28. Então, isso vai variar conforme a referência que você estiver lendo ali. Então, o mais é só para referenciar que, de fato, temos mais do que isso que está sendo exposto. Inclusive, né, se fala muito de maneira debochada, às vezes, sobre a quantidade de letras agora que se refere, né? E aí, assim, muitas vezes as pessoas não entendem que esse deboche, né, tem uma questão ali de estar dando uma visibilidade a pessoas que até então sempre foram vistas como invisíveis mesmo. Então, eu escuto muito os comentários, tipo, tá impossível decorar essa sigla, é muita letra, não tem mais como acompanhar. exato. Mas, na verdade, é esse movimento de incluir, Exatamente. né? Então, é lésbicas... Lésbicas. Que são essas mulheres que se inclinam afetiva e ou sexualmente para outras mulheres. Certo. Lembrando que mulheres são pessoas que se identificam como mulheres, não são necessariamente pessoas que têm aquele sistema vagina-vulva, tá? Só para, né, os parênteses. Deixar claro. G de gays, né? Isso, homens que se inclinam afetiva e ou sexualmente para outros homens. Bissexuais, que são pessoas que se inclinam para outras pessoas. Afetiva ou sexualmente Perfeito. também, né? Perfeito. Independente daí do gênero, vamos dizer. Sim. E os bissexuais, num paralelo aí com os pansexuais, que seria mais ou menos assim, bissexuais, esse termo ele surge no Manifesto Bissexual, no momento em que se falava muito de gênero de uma perspectiva binária. Então não se tinha esse tipo de discussão ainda de o gênero como fluidez. Quando a gente tem esse tipo de debate chega também a proposta de usar o termo pansexual, mas na prática da gente, por exemplo, psicólogo clínico, tá mais ou menos ali, a definição é muito parecida, se a gente for, Sim. enfim, pegar nesse viés de com quem a pessoa se relaciona. Exato. Que aí entra as pessoas trans, né? Que é o T, que é transgênero. E aí são aquelas pessoas que não se identificam com o sexo atribuído ao nascer, né? E que vão se inclinar a se relacionar afetiva, sexualmente com pessoas do gênero oposto, vamos dizer assim, mas não necessariamente também, né? Uma coisa que eu sempre costumo pensar é assim, o gênero é essa expectativa que as pessoas têm em cima do corpo, né? Então, a criança nasce, né? Eu sempre dou esse exemplo quando eu tô enfim, qualquer conversa sobre isso. Minha mamãe, né? O médico me tirou da barriga de mamãe, olhou e disse assim, Dona Ângela é uma menina. O spoiler, não era uma menina, sou eu, Tominhas. Então, assim, o que ele fez? Ele olhou para o meu corpo,
naquele momento, um bebê do sexo feminino, e ele colocou ali uma expectativa de que eu usasse determinadas roupas, de que eu me comportasse de determinada forma, de que eu sentasse de determinada forma, e que a minha estética fosse voltada para uma determinada expressão, digamos assim. E durante o meu desenvolvimento, eu não me identifiquei com isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma pessoa trans, né? Nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas trans têm orientações sexuais tão diversas quanto pessoas cisgênero, né? Lembrando que pessoas cisgênero, por exemplo, são a Tecila, né? Uma pessoa que se identifica com as expectativas que estão atribuídas ao corpo dela. Então, assim, é aquela coisa... uma pessoa do sexo feminino que se identifica como mulher, uma pessoa do sexo masculino que se identifica como homem. E que aí a expectativa é que isso sempre vai acontecer. Isso. Né? Só que a realidade é que não vai acontecer. E aí as pessoas estranham e questionam, e como se por você nascer com a genitália de um macho ou de uma fêmea, você vai necessariamente querer performar aquele gênero, né? De acordo com todas as expectativas culturais que ele traz. Eu sou até um pouco avessa, vamos dizer assim, a essas festinhas de vamos ver, né? O chá revelação, exato, o chá revelação. o chá revelação, assim, porque se presume que através daquele exame, pronto, vai ser isso aqui. Vai ser uma menina ou vai ser um menino. E as cores, né, que são escolhidas para definir bem. Exato. Me perdoem todos os amigos e amigas que fazem chá revelação, mas tem uma questão aí que as cores escolhidas geralmente, pode até ter outras, né, mas geralmente eu vejo que é ou rosa ou azul. Então já é bem assim do Ministério da Damares, né, dizendo que além de você ter que performar o sexo que foi lhe atribuído ao nascer, você ainda tem que performar de um jeito tal, né? Usando rosa ou usando azul. Exato. Então tem um fator simbólico na realidade. Muito. Perfeito. Demais. E o que a gente vê é que, na verdade, mesmo pessoas cisgênero já passam por processos de tensionar esses discursos, né? Então a gente tem movimentos... E por isso que eu acho tão maravilhosa essa frase que diz assim, que a gente não consegue colocar as pessoas dentro de caixas, né? Existem tantas identidades de gênero, existem tantas formas de você construir a sua relação com o seu corpo, com a sua identidade, com a sua sexualidade, enfim, de uma forma geral, quanto existem pessoas. Porque quando a gente para pensar a sigla, é bem importante em termos de luta, né? Em termos de a gente se sentir pertencente a um grupo e esse grupo se organizar para que a gente consiga visibilidade, para que a gente consiga direitos. Os direitos das minorias, de um modo geral, eles são lutas, né? Então, assim, a gente sempre está tensionando para conseguir esses direitos minimamente, e aí estou colocando aqui direitos humanos, tá? Ou a gente está lutando para não perder esses direitos. E vira e mexe, a gente vê tentativas de sabotar esses direitos que são conquistados. Então, é maravilhosa nesse sentido, a gente ter a sigla, né? Tudo bonitinho, organizado. Por outro lado, gera um sofrimento também, às vezes no sentido de, tô me entendendo, sou um adolescente, então, será que eu sou gay? Será que eu sou bissexual? Né? Será que eu sou uma pessoa trans? Então, às vezes a gente vê, na adolescência, chegam essas queixas, né? Enfim, de se entender, até de conhecer mais um pouquinho sobre qual é o conceito de cada letrinha dessas. E, ao mesmo tempo, o que vale lembrar as pessoas não cabem em rótulos. E, às vezes... E eu acho muito legal a gente frisar isso, que durante o desenvolvimento, alguém pode mudar a letrinha, né? Então, assim, por exemplo, já vi pessoas que a queixa delas era assim, olha, eu passei a minha vida inteira me identificando como uma mulher cis lésbica. E chegou um momento que eu senti atração por um homem. E eu queria ficar com homens e eu não estava sabendo lidar com isso. Porque a minha família inteira já se organizou para lidar comigo, para receber minhas namoradas. Se eu chego para eles, por exemplo, e apresento um ficante, apresento um namorado...
e sinaliza de alguma forma para aquela família que deu tudo certo, que era uma fase que passou, sabe? Essa coisa da fase. Porque é isso, né? Como você está dizendo, o rótulo ele tem uma função didática. Ele não corresponde a uma realidade, até porque a gente nem sabe se isso vai mudar ou não ao longo do tempo na nossa própria vida. Né? A gente pode entender, tá, até hoje não senti atração por mulher, por exemplo, mas quem é que me garante que eu nunca sentirei? Sim. Isso não tem esse tipo de garantia, é muito mais fluido. É claro que algumas pessoas também vão lidar com isso com mais fluidez e outras com mais opressão a si mesmas. Mas tem toda essa questão e eu já vi isso no consultório, esse exemplo que você trouxe, uma paciente que foi lésbica sempre, assim, até quase 40 anos, e se envolveu, se apaixonou por um homem e ficou morrendo de vergonha da tribo dela, das amigas dela, né? Como é que eu vou contar isso para as pessoas? Então, tem uma série de situações, e muito essa expectativa que você falou, não, era só uma fase. Ela estava confusa, eu quero matar quando vem a mãe de uma paciente, eu já ouvi isso de mãe de paciente. Eu acho que ela tá um pouco confusa nessa fase, ela se diz bissexual, e aí a gente já fica, né, de cabelo em pé. E é o mais comum que a gente imagina, né? Principalmente Muito. quando a gente atende adolescentes, sempre a maior queixa dos pais é de chegar dizendo que, não, eu acho que ele tá confuso, ela tá confusa, e é um momento, é uma fase que vai passar, né? Mas falta muito também, assim, entendimento, né, das pessoas, até em procurarem compreender um pouco como é que se dá isso. É porque geralmente eles presumem que é uma fase, mas que essa fase vai tender para o quê? Se passar dessa fase é porque a pessoa vai voltar a ser heterossexual, né? É como se fosse assim, a heterossexualidade ela é um campo que eu conheço, vamos dizer assim. E saindo desse campo, tudo é desconhecido, então é assustador, vamos dizer, né? Então é assustador ter que lidar com isso, entender isso, compreender e lidar com isso no dia a dia. Então a heterossexualidade, ela parte muito desse pressuposto de que está para além do normal, é um campo também que é conhecido e seguro, vamos dizer assim, né? E geralmente as queixas que se chegam é mais de dizer, não, eu tenho receio, eu tenho medo, porque a sociedade ela não aceita. Então vai sofrer muita homofobia ou transfobia, né? Situações que podem trazer de risco à vida da pessoa. Mas, assim, muitas vezes as pessoas também não entendem, né? Os que compõem a família, que eles são o principal fator de proteção, né? Então, quando a gente, inclusive, estudando sobre resiliência, né, a gente entende bem que a necessidade que se faz de ter a família como essa rede de apoio e o quanto isso faz de diferença também para a vida dessa pessoa, né? Porque se eu tenho uma prevenção, vamos dizer, né, com relação à minha família estando ali como um aliado, né, essa causa, compreendendo, me aceitando, eu tendo a ter uma comunicação melhor, vamos dizer assim, uma troca mais clara também, né? E eu não precisar recorrer a outros tipos, vamos dizer assim, que podem vir a trazer alguns riscos, né? Então, quer queira ou não, assim, quando a gente também diz, é a sociedade, não é. É sim, mas tem esse campo também de esquecer que como a família, ela é um principal fator de proteção. Ou de risco, né? Ou de risco. Porque aí pode ser, infelizmente, pode ser proteção ou risco. E a gente sabe de muitos casos de pessoas, acredito que hoje até menos, mas que ainda acontece, que a pessoa é colocada para fora de casa por alguma questão relacionada à sua sexualidade. Né? Historicamente, isso aconteceu muito. Então, é essa coisa. E às vezes o familiar fala isso no sentido de dizer o preconceito não está em mim, o preconceito está lá fora, o preconceito está no outro, né? Então a pessoa diz, eu já ouvi muito essa frase, inclusive no consultório, eu não tenho problema nenhum com isso, com meu filho ou com meu neto ser gay, ou ser lésbico, ou ser trans, seja o que for, eu não tenho problema com isso, mas eu sei que ele ou ela vai sofrer muito lá fora porque o mundo é cruel com essas pessoas. Bem, o mundo é cruel porque as pessoas já partem do pressuposto, do princípio que isso é um problema, que
existe uma normalidade, que é a heterossexualidade, que qualquer coisa que foge dessa normalidade é um problema, é uma questão que precisa ser consertada, ou que há que se ter esperança de que aquilo vai mudar e vai voltar ao normal, né? Não, foi para a fase, mas vai voltar ao normal. Então, os familiares dizem isso, mas na verdade é uma dificuldade de enxergar o próprio preconceito que há neles. E quando a gente atende na clínica, a gente escuta isso de uma forma mais honesta. O que é que eu tô querendo dizer? Eu já atendi muitas pessoas que tiveram medo ou têm medo de algum familiar, filho, neto, não ser heterossexual, digamos assim. E que aquilo gera um sofrimento. Por quê? Porque aquilo na cabeça da pessoa... E aí foi quando eu entendi que muita gente realmente pensa assim, de verdade. Aquilo quer dizer, significa que ela falhou como mãe. Sim. Que ela falhou como família, que ela não conseguiu repassar os valores que eram necessários, né? E isso é muito complexo e prejudicial, inclusive para os familiares, porque se os familiares não viver aquilo como um fracasso, que não tem absolutamente nada a ver, se vão viver aquilo como um fracasso, aquilo vai doer muito neles também. Então, existe, por mais difícil que seja da gente lidar com isso, porque eu escuto essas coisas e fico me estribuchando por dentro, existe uma dor aí que também precisa ser acolhida na tentativa de certa forma, aquilo ser desconstruído. Porque são pensamentos que são, assim, meio que cristalizados na nossa sociedade, né? De que, tipo, não, a pessoa tem uma orientação sexual X porque algum trauma, porque teve algum trauma, ou porque sofreu alguma violência sexual na infância, Exato. E aí por isso não gosta de homem, porque foi violentada por um homem na infância, por isso que vai gostar de mulher. Eu já ouvi discursos dos mais absurdos possíveis, né? E é totalmente diferente do que acontece na realidade. Podem falar. Presumir que é um pouco do que Thomas falou antes, assim, todas as pessoas vão estar dentro dessa caixinha, né? E aí, tentar encontrar argumentos para justificar o que foge ali do que é dito como normal, né? Como correto. É um discurso comum, de fato. Infelizmente, ainda acontece com muita frequência, infelizmente mesmo, mas acho que também trazer essas discussões vai ampliando esses debates e vai podendo aí contribuir um pouco para que as pessoas possam ter uma compreensão mais aprofundada, né, sobre o que é isso, né, sobre do que é que se trata isso, né? Não é tão, assim, vamos dizer, superficial como muitas pessoas tendem a trazer, né? É anormal, é porque sofreu um trauma, porque é isso, né? Tentar buscar essas justificativas, porque muitas das vezes não tem. Não tem, né? Uma sensação que eu tenho, a gente que estuda psicologia, a gente entende que, e acho que principalmente nesse momento em que a gente percebe outros profissionais querendo se colocar também nesse lugar de fazer psicoterapia, ou que existe tensionamento, me parece muito claro que existem sempre duas saídas para a gente lidar com as situações. Uma é aquela mais simples, e ela tem sempre uma única explicação que magicamente vai suprir todos os argumentos. E normalmente quando a gente tenta perguntar por quê, a resposta é sempre porque sim, né? Então, é desse jeito, por quê? Porque é assim. Ou porque tá na Bíblia. Então, bom. Ainda acontece. E a gente, assim, a graduação em psicologia, e acho que o mestrado e o doutorado convida muita gente a ter esse olhar de complexidade. O que isso quer dizer? Que não existem respostas simples para perguntas complexas, né? Como é que a gente consegue explicar o desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa? Não dá para explicar por uma coisa só, entende? Assim, um exercício que eu gosto muito de fazer provavelmente tem mulheres cis ouvindo a gente. Imagino que, em algum momento, essas mulheres cis, provavelmente, pelas estatísticas, já passaram por situações em que aconteceu alguma violência. E aí vamos colocar essa violência desde o assédio até coisas mais graves. Imagina, desde coisas verbais até coisas físicas.
E aí eu pergunto assim, provavelmente o perpetrador foi um homem, porque isso é o que está também nas estatísticas. Então, em termos numéricos, tá? Mas não que não aconteça com mulheres. Qual é o ponto? Isso impediu essas mulheres de serem heterossexuais, sabe? As nossas mulheres heterossexuais ouvintes, né? Se quiserem comentar, né? Então, assim, uma coisa só vai influenciar. Provavelmente, muitas coisas na nossa vida influenciam para ser quem a gente é. Agora, dizer que foi um abuso, uma situação pontual, específica, que ditou a orientação sexual da pessoa é bem mais complexo. Inclusive, e aí, bom, também não vou aqui dizer para você que um abuso não tem consequências na sexualidade de um modo geral. Porque tem. Inclusive, eu já vi casos, tem um caso específico, trazer para vocês, é uma mulher que é bissexual e ela tem muita dificuldade de se relacionar com mulheres, porque no histórico dela, na infância, ela teve uma situação enfim, né, de uma violência, e a perpetradora foi uma mulher. Então, ela se sente inclinada afetiva e sexualmente para mulheres, mas ela tem muita dificuldade quando o contato é sexual. Então, assim, percebe que, assim, Porque tem a ver com o trauma dela, né? Ela Perfeito. viveu um trauma ali e aquilo tem a ver com aquilo, de certa forma pode funcionar como um gatilho. Isso. Mas assim, a gente entender que uma experiência sexual pode funcionar como um gatilho para uma situação de violência que você viveu é uma coisa. E a gente dizer que isso vai determinar a sua orientação sexual é outra completamente diferente, né? Isso. Tanto é que a orientação sexual dela continua sendo de atração por mulheres. Perfeito. Ela continua se sentindo atraída por mulheres. E, na verdade, Téssila, os estudos que tentam comprovar que existe relação, existem já estudos que dizem assim, poxa, vamos então comparar pessoas que sofreram violência com o mesmo gênero, o agressor do mesmo gênero, ou o agressor do gênero oposto. Não tem uma conclusão, assim... Não tem uma conclusão definitiva. Não é significativa, né? Isso. Os estudos têm achados contraditórios entre si, entende? Então, o que a gente tira isso como... enfim, acho que pra gente exercitar o olhar de complexidade. Então, não dá para definir as pessoas por um único evento da vida delas, e quanto mais a gente tenta dar soluções ou explicações simples para questões que são complexas, a gente tá fadado a tá sempre colocando essa pessoa em caixinhas, e isso vai alimentando o sofrimento dessa pessoa. Porque os nossos clientes sentem quando a gente carrega também esses preconceitos. Sim. E quando a gente se coloca dessa forma. Sim. Claro, e como todos nós fomos expostos à mesma cultura, à mesma sociedade, claro que com experiências diferentes, a gente também internalizou preconceitos, né? Sim, porque, assim, tipo assim, o que o Thomas está trazendo, o mundo é tão complexo que o nosso cérebro não consegue alcançar essa complexidade e traduzir na linguagem, né, toda a complexidade. Então, a gente vai criando essas caixinhas, esses rótulos, para simplificar o que a gente capta e conseguir entender de uma forma mais simples. Só que aí é onde mora o perigo, porque a gente vai querer fazer isso o tempo todo e a gente se assusta, muita gente se assusta com a complexidade, porque a complexidade nos mostra o quê? Que a gente não tem controle da situação. Exato. Não é o preto no branco, né? Não é a menina usa rosa e o menino usa azul, não é simples assim. E aí isso assusta, porque é como se você fosse perder o controle de tudo, é como se tudo fosse virar uma verdadeira loucura. E não é isso. E aí a gente não é só sobre a sexualidade que não dá para fazer um julgamento ou uma leitura simplista. É sobre tudo na vida, sobre Exato. Todos os fenômenos. Sim. Né? A gente que estuda psicologia e que trabalha com psicologia realmente vai entender isso, mas há essa tendência, é como se fosse meio mais prático, né? E colocar o rótulo, e colocar isso. Na caixinha, porque a gente tem dificuldade de não conseguir explicar as coisas, de não conseguir nomear as coisas, e ao mesmo tempo que é importante nomear, por isso que você falou, é importante entender que a gente não consegue entender, inclusive, tudo. E por isso mesmo, eu parto do princípio que, principalmente assim, para a gente que sempre está estudando mais, né, essa população,
ocorre de muitos profissionais, né, psicólogos, chegarem até a gente e dizer, eu tô com esse paciente aqui, principalmente quando se refere a pessoas trans, mas eu vou encaminhar para você. Né? Isso é muito comum. E aí, geralmente, eu sempre digo assim, olha, não, atenda, o vínculo já foi criado? Foi. Então, fique, eu lhe oriento no que você precisar, eu dou todas as referências que você quiser. Agora, você vai ficar e vai atender essa pessoa. Claro que existe aí, né, e é necessário que se tenha uma responsabilidade, porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o outcoming, que é a saída do armário, não dá para empurrar uma pessoa do armário, a gente também tem que ter uma noção de como é que vai ocorrer isso, até porque é um processo contínuo, não é, pronto, ocorreu o outcome, a pessoa já saiu. Não, não é bem assim, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade e se implicar também, porque essas pessoas elas vão chegar até a gente. E a gente não pode simplesmente estar direcionando, vai para Sabrina porque ela estuda sobre, ou vai para Thomas porque Thomas é uma pessoa trans, né? Então, não, gente, a gente também tem essa responsabilidade com a sociedade. Para isso mesmo, a gente tem o quê, né? A sopa de letrinhas para nos orientar, né, que entra até o QIAP+, né, o Q é o queer, o I é o intersexo e o A é o assexuado, né? Então, assim, é necessário também que a gente tenha essa implicação, né? Sim, a gente tem essa responsabilidade de entender. Eu acho que foi a Aline, coordenadora do Lespex, que uma vez falou. As pessoas já, a população, a comunidade, ela já teve, assim, aguentou demais sem as pessoas entenderem as questões. Faça o seu papel de entender, faça o seu dever de casa, né? Exato. Busque entender. A gente realmente não sabe de tudo. Tem coisas que são novas, mas a gente precisa se implicar e entender para poder acolher. Porque mesmo que, vamos supor, na clínica, a gente possa dizer isso. Esse paciente eu vou encaminhar para outra pessoa que tem mais experiência, mais estudo sobre a realidade dele. Mas se você trabalha no hospital, se você trabalha em qualquer outro ambiente, numa escola, você não pode escolher Tá quem selecionando. tá selecionando quem é que vai chegar para você, quem é que você vai atender. Se você trabalha no CAPS, por exemplo, não tem essa opção. E mesmo na clínica pode chegar uma pessoa se dizendo hétero e depois de um tempo no decorrer, começar esse processo de outcome, né, de sair do armário, aí você não vai continuar com a pessoa? Que corpos alienígenas são esses, né? Que não podem ser, né, trabalhados, escutados, que não pode se conviver. Exatamente. Então, é um trabalho de ir desconstruindo mesmo, né? E inclusive reconhecendo os nossos preconceitos internalizados. Acho que vale até salientar aqui que não existe, não é aprovada, porque até algumas pessoas que eu atendo já passaram por situações do tipo de terapia de reversão, né? Eu quero muito falar sobre isso. Pois é. É um conceito que não existe, não é aprovado pela psicologia, e ainda assim tem profissionais que praticam isso, né? E isso, inclusive, pode ser cassado o diploma da pessoa, porque isso traz danos, muitas vezes, né? até irreversíveis mesmo, né? Para você se relacionar, para você conviver entre as pessoas, porque você sempre vai se ver naquela, eu sou uma pessoa normal, eu realmente preciso retirar isso de mim, eu preciso, né, ser uma pessoa hétero, né, esse conceito bem binarista, né, de que eu preciso me relacionar com, se eu for homem, um homem cis, tenho que me relacionar com mulheres e vice-versa, né? Mas isso é bem comum ainda acontece com muita frequência, e a tal da psicologia cristã, né? Que nem tem aprovação nenhuma pelo conselho, mas tem gente que diz que é psicólogo cristã, né? Infelizmente... Como é isso? Eu não conhecia a psicologia cristã. É um conceito que traz a base da religião, vamos dizer assim, né? Até onde eu entendi, a psicologia cristã faz uma mescla, então, da teoria psicológica, as partes que convém, né, para legitimar discursos cristãos. Então, já vi também como psicologia pastoral, que também é novo para mim. Eu descobri esses dias a psicologia pastoral. E aparentemente essa já é uma prática de pessoas de dentro das igrejas, e aí
né, evangélicas, católicas, enfim, buscarem o curso de psicologia porque estão nessas posições de poder, são pastores, enfim, lidam com questões de aconselhamento e entram no curso para ter mais um repertório, digamos assim, mais acadêmico. E até um respaldo, né? Isso. Mas assim, ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que você pode sim ser pastor, você pode sim ser uma pessoa religiosa e cursar psicologia, nada impede. A questão é, ciência e a psicologia, como qualquer outra ciência, ela tem que ser feita com base em evidências. Então, quando a gente passa a usar um discurso que é religioso para legitimar práticas que, inclusive, nós não só não temos a evidência de que é boa, mas nós, muito pelo contrário, nós temos evidências de que é altamente prejudicial, de que as taxas de pessoas que atentam contra a própria vida é muito elevada. Então, percebe? Isso é totalmente na contramão do discurso científico. Isso é não fazer ciência, isso é fazer de um saber algo dogmático, algo voltado para a religiosidade. Que é justamente o contrário do que a gente está falando. A gente se treina na psicologia para olhar para a complexidade, para aceitar a complexidade, né? Para trabalhar com a pessoa, quem ela é no mundo, entendendo que ela é uma pessoa única em todos os aspectos, inclusive com relação à sua sexualidade. E aí vem essas outras práticas para dizer, não, não é assim não. Você tem que ser do jeito que manda o figurino, do jeito que manda a igreja. Então a gente vai fazer um tratamento e vai reverter. É de uma violência tão grave, porque você está comunicando para a pessoa o que ela já ouviu da cultura, o que ela já absorveu da cultura a vida inteira. Que é, você é diferente, você é o outro, né? O normal, o básico, o que está na Bíblia, o que é aceito por Deus, é a pessoa hétero. Você está à parte, você está excluído, você é uma outra coisa. A pessoa vai crescendo e capturando aquilo em várias mensagens ao longo da vida inteira, né? Em filmes, em novelas, em discursos, inclusive científicos, a vida inteira em tudo. E aí ela chega para um profissional de saúde, da psicologia, essa profissional ou esse profissional vai dizer, realmente é isso mesmo. O que você não serve. Mas a gente vai apagar isso, a gente vai aniquilar isso, a gente vai aniquilar os seus desejos e você vai se tornar uma pessoa diferente que é para ser aceita por Deus. Exato. E é muito violento isso, né? Você está dizendo não. E ser de outro jeito é melhor. Né? Você está dizendo ser hétero é melhor. E isso é de uma violência absurda. E eu vejo muito isso na clínica. Às vezes, nem necessariamente relacionada à sexualidade, mas muitas vezes sim, dessa coisa da pessoa reprimir e oprimir os próprios desejos. Porque tudo que é de desejo é relacionado a pecado. Né, ao que é ruim, ao que faz mal. Então a pessoa passa ali, uma mulher casada, aí passa um bonita, a pessoa deseja ali o homem, ai, gato, não sei. Aí já fica, eu estou tendo pensamentos pecaminosos, né? Então é muito complexo. Isso é muito querer tolher a pessoa, querer extirpar da pessoa algo que é tão nosso, que são os desejos, o que a gente sente, as emoções, o que a gente quer da vida, né? É terrível. E, gente, de onde é que vem todo esse preconceito? Também é uma das bases, né? O próprio cristianismo, o colonialismo, o patriarcado, né? São as bases que têm essa estrutura mais rígida e que vem desse conceito de hegemônico até, né? Da cis heteronormatividade. E o que é que o patriarcado ganha com isso? Olha, ele ganha adoecimento para muitas pessoas, mas ele ganha também um contexto de contribuição, vamos dizer assim, que é quanto mais pessoas adotarem esse tipo de cartilha, né, nós vamos ter ali uma população que vai de acordo com as nossas regras, né? Tudo aquilo que foge do que está sob o nosso controle não é aceitável. E aí vem vários benefícios, né? Então a gente vai ter mais mão de obra, porque, enfim, né? Casamento aí vai nascer mais proporcionar menino, filhos, né? E aí a gente tem esse contexto, vai trazer a questão da submissão, né? Dentro do próprio casamento, e muitas vezes isso ocorre ainda, né? Então, isso é uma das partes.
Mas claro que tem mais. Ou seja, é uma forma de controlar os corpos, Sim. Isso. né? Para o benefício de quem está no controle, de Exato. quem está nessas posições de De poder. poder. Se Até você porque- controla os corpos, inclusive porque a gente sabe que algumas igrejas, e assim, gente, só um adendo, eu respeito as fés e as religiões que não nos desrespeitam. Né? Quando as pessoas. Porque eu acho que cada pessoa vai se relacionar com a fé e com a religião de uma forma diferente. Então, quando não há esse desrespeito e essa exclusão, tá tudo certo. Mas a gente sabe que existem religiões, não só a religião em si, mas algumas formas, algumas igrejas específicas daquela religião que lucram muito. Isso. Né? Agora tá na moda as igrejas evangélicas aesthetic, né? Que são aí é esse conceito que é para atrair os jovens. Aquela história dos legendários. Aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro. E é uma máquina de fazer dinheiro a partir de qual ideia? Qual é a premissa básica? Que o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. Então o homem vai lá para aprender a ser homem, para aprender, ou seja, cristalizar o papel da expectativa de gênero. Então, assim, há muito lucro envolvido nessa ideia de que façam tudo certinho, assim, tenham filhos para os filhos produzir, as mulheres fiquem em casa quietinhas, caladinhas, submissas, porque é isso que Deus quer de você. E aí tem toda uma moeda de troca, que é a salvação. Então, se você faz tudo certinho, se você não se dana muito, você vai ter uma salvação no final, né? É esse o prêmio final. E aqui não importa o quanto você vai viver se dilacerando, se oprimindo, se colocando dentro de um armário, sem poder respirar, sem poder brilhar, sem poder ver sol, para poder atender a uma expectativa de uma sociedade que diz que deve ser assim. É por isso que a gente fala que o patriarcado ele sobrevive através das nossas fragilidades, né? Então, é pegar as nossas fragilidades e jogar ela contra a gente. Então, a partir disso, se aproveitar em detrimento do bem-estar, né? Desse contexto. De quem são essas pessoas, né? As regras, as leis, elas foram feitas por quem? A gente sabe muito bem por quem foi feita. Né? E muitas vezes, inclusive, pegando de discursos científicos, por exemplo, a logoterapia tem todo um conceito, é uma teoria bem conceituada, mas às vezes tem pessoas que pegam a logoterapia, misturam com o conceito religioso e aplicam isso na clínica ou em outros espaços, né? Ou até mesmo pegar alguns contextos da psicologia e deturpar completamente, faz uma salada mista ali e aplica isso. E muitas vezes, inclusive, cobrando, né? Não é nada gratuito. Às vezes o próprio Legendários é caríssimo, né, para você participar. Sim. O que uma boa terapia, né, com custo bem inferior, poderia proporcionar para a pessoa. Mas, infelizmente, né, as pessoas hoje também buscam coisas rápidas, né? Então, as pessoas se utilizam disso em detrimento de venda, né? Prometendo coisas que não vão trazer resultados, mas que ainda assim as pessoas procuram porque querem, né? Ter ali. Querem a solução simples e não Exato. complexa. Exatamente. A sensação que eu tenho, quando eu escuto vocês falando, assim, me lembra muito. Lembra quando eu falei que a gente tem várias possibilidades de ser homem, de ser mulher, que a gente vai pegando esses discursos que sempre foram hegemônicos e que eram únicos, e a gente vai transformando essas narrativas. Hoje em dia a gente tem muitas narrativas sobre, por exemplo, o que é a masculinidade. E quando você tem esses homens que chegam e se deparam com essa imensidão de narrativas, às vezes sem uma figura que presentifique, que assim, que personifique qual é a que ele acha, enfim, que acho que faz mais sentido, que está mais alinhada com valores, enfim. A gente vê uma crise de masculinidade mesmo, né? De eles se sentirem perdidos, inclusive nesse contexto que a gente sabe que é um contexto de respostas imediatas, de respostas simples, em que as aparências importam muito, em que, assim, uma crise até financeira, né? Por que não dizer? Então, quando a gente vê tudo isso junto e
vou lembrar um pouquinho a Valesca Zanello, ela fala muito sobre essa relação do homem com o dinheiro, né? Sobre o Sim. homem nesse lugar de ser provedor, né? Essa é uma cobrança, né? Sim. Em relação aos homens. Tem muitos homens que, ao perder o emprego, se sentem desorganizadíssimos, inclusive às vezes adoecem mesmo enfim, iniciar tratamentos medicamentosos ou com psicólogo por conta disso, né? Por essa sensação de ser o principal responsável por prover, né, o sustento material, digamos assim, ali da casa. O que isso sinaliza pra gente? Que, por N motivos, os homens se sentem em crise. E eles querem alguém que dê um direcionamento. E, nesse sentido, muitas vezes chegam essas pessoas que se aproveitam dessa oportunidade, né? Vêm pessoas com a masculinidade fragilizada e, às vezes, gente, são pessoas que também têm contextos vulneráveis. Então, pessoas que têm uma autoestima baixa, que estão em situações que elas não conseguem acessar, às vezes, serviços, ou que têm baixíssimas habilidades sociais. E a gente tem, por exemplo, homens que têm esse discurso que é assustadoramente maior quando a gente para ver dentro da internet, assim, o grupo incel, né? Que são esses celibatários involuntários, né? Você vê que são homens que têm uma crise aí da masculinidade, sabe? Tem algo aí de uma revolta no sentido de tanto pelo que eu vi, assim, no sentido de padrão de beleza, quando diz respeito a eles, né, por exemplo. E aí tem muito esse discurso, né? As mulheres não querem um cara bonito, elas querem um cara rico, por exemplo. Então, existe sempre essa necessidade de reafirmar dispositivos de poder que já atuam sobre os homens e já faz com que eles sofram, sabe? Então, a sensação que eu tenho é essa. Às vezes a gente vê pessoas profissionais dizendo o seguinte: eu tenho um pouco de psicóloga, né? Ou de psicólogo. E isso é perigoso, né? Porque a gente estuda pra caramba Oh, para chegar nesse nível de discussão. isso. E é muito fácil quando você não tem o aprofundamento necessário, você tornar a coisa rasa e oprimir e contribuir, enfim, e ganhar dinheiro, claro que ganha. Pegar uma base de uma psicologia baratinha e falar ali coisas que você sabe que vão bater ali, né, nas necessidades das pessoas. E aí, necessidades básicas, segurança, pertencimento, autoestima. Claro que funciona. Sim, claro que é muito atraente, é muito tentador. É tipo, porque que a Vanessa Casanello diz isso, que o homem ele é chancelado pelo dispositivo do dinheiro e da sexualidade, da Isso, virilidade, Virilidade. virilidade. Então o homem ele tem que estar pegando geral e ele tem que estar ganhando dinheiro. Quando ele não está fazendo isso, o que vai acontecer com muita gente, porque né, a vida não é assim, aí ele se sente fragilizado, fracassado, destruído. Aí aparece uma pessoa que diz: eu tenho a solução para os seus problemas. Eu vou te fazer ser o homem que pega geral e que ganha dinheiro. É claro que eles vão correndo, mas isso mostra um sofrimento masculino que é decorrente do machismo. Exato. Né? Isso mostra como o machismo também é prejudicial aos homens. Exato. Porque, como a gente falou no começo, ninguém escapa do machismo. É claro que os homens se beneficiam em muitos aspectos disso, mas eles também se prejudicam, eles também sofrem, eles também têm, não podem expressar os sentimentos de forma tranquila, porque esse não é considerado o papel do homem, né? E aí eu queria até aproveitar esse gancho do machismo para a gente entender o machismo, como é que o machismo opera na comunidade LGBT. Como ninguém está livre, né? Nós também, pessoas que se identificam mais nesse espectro aí das masculinidades, não estão imunes, né, de discursos machistas. Inclusive, a gente tem homens gays, né, que protagonizam falas machistas, inclusive, às vezes, misóginas. E assim, eu falo dos homens gays, mas assim, às vezes mulheres também protagonizam essas falas, porque quando a gente está falando de machismo, de racismo, a gente pensa em aspectos que são estruturais. Isso quer dizer que a gente é perpassado por esses discursos de várias formas ao longo da nossa vida. Então a gente vai incorporando isso sem perceber. Quando a gente menos espera, a gente está
reproduzindo, dando força para esse tipo de narrativa que coloca, por exemplo, as mulheres num lugar de culpadas numa situação em que elas são vítimas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem. Eu, uma pessoa trans, eu sou uma pessoa não binária. Ao mesmo tempo, eu me identifico muito mais no espectro das masculinidades. E eu sempre eu tenho super sempre tive assim muita homofobia internalizada comigo. E eu sempre tinha muito aquela ideia de que, como eu sou uma pessoa que parece, você lê muito como uma figura feminina, eu tinha que performar muito mais masculinidade. Então, por exemplo, com meu pai, a gente tinha uma dificuldade enorme para abraçar, para beijar, para dizer eu te amo, sabe? Tinha um travo. Coisa que o meu irmão, que é um homem cis heterossexual, não tem com meu pai, entende? Mas eu me sentia naquela coisa assim, não, eu preciso de alguma forma mostrar, né, que... Você fica querendo compensar, né? Perfeito. Tem alguma coisa ali que não tá performando o suficiente, você fica querendo compensar e aí você exagera às vezes até, né? E isso é externalizado muitas vezes até nas próprias relações, né? Por exemplo, a gente tem pesquisas que falam sobre a alta incidência de casais, de homens, né? Casais homoafetivos, em que aquele que reproduz o comportamento mais próximo da heterossexualidade, eles são as pessoas que mais reproduzem violências contra os seus parceiros. Contra aqueles que geralmente têm uma figura mais feminina, porque são mais afeminados, vamos dizer assim, ou até mesmo de mulheres que, por exemplo, o livro do Drauzio Varela, ele fala muito bem sobre isso, ele fez um livro sobre as mulheres, né, que são presidiárias, e aí ele traz que as mulheres que estão mais próximas do que o homem, vamos dizer assim, o homem hétero, né, vai ser responsável pela segurança das suas parceiras. Aquelas mulheres que são mais femininas, né, que eles, inclusive, dentro do contexto carcerário, têm os termos, né, para cada uma dessas mulheres. Então, aquelas que nunca se relacionaram com homens, elas são mais bem vistas, né, elas têm uma figura de poder, inclusive, dentro do contexto carcerário, e aquelas mulheres que são mais próximas do feminino e que, inclusive, já se relacionaram com homens, né, fora dessa situação, fora desse contexto, elas são as responsáveis pelos cuidados domésticos, que os cuidados domésticos é cuidar da cela, né? Então, elas são responsáveis pela limpeza, né, pela parte mais, assim, de organização, até roupas mesmo, né, as roupas que elas recebem lá dentro. Então, todo esse contexto fica por parte delas. E a necessidade que se faz de muitas, inclusive, se relacionar com outras mulheres lá dentro por uma questão de ter essa segurança, buscando justamente aquela que tem mais poder, né, nesse contexto carcerário. E aí, por conta disso, muitas se envolvem não só com uma, mas com várias outras também, né? Então, assim, como essa parte de reprodução mesmo desse contexto cis heteronormativo, através das vivências, né, da sociedade, que geram traumas, inclusive, né, que não deixam de ser uma violência, mas como elas acabam perpassando, inclusive, nas relações homoafetivas, né? Ou Isso é seja, mais não comum do que a gente imagina. muito, ou seja, não importa qual é a sua identidade de gênero, não importa qual é a sua orientação sexual, a masculinidade vai estar sempre associada a esse poder, a esse tipo de atividade que exerce poder, e a feminilidade vai estar sempre associada na nossa cultura, né, a cuidados. A cuidado doméstico e tal. E aí, Fragilidade, fragilidade, né? Aqui precisa de um vulnerabilidade, homem para sim, proteger, de um homem que eu digo assim, é uma mulher, né? Mas é uma isso, mulher que está performando masculinidade masculinidade, naquele contexto. E aí essa pessoa já ganha status. exato. Pode ser uma mulher, mas está performando masculinidade, já vai ganhar ali algum status, né? E aí eu acho que a gente chega nesse ponto que é crucial do nosso episódio, que é sobre o machismo internalizado e o machismo dentro da própria comunidade e a homofobia, ou a LGBTfobia, ou a transfobia internalizada. Sim. Porque aí a gente volta para o ponto que não tem como escapar, né? Então, isso gera um sofrimento enorme. E aí, quando a gente diz isso, que, por exemplo, dentro da comunidade
LGBT, existe muito machismo, existe muita homofobia, é nesse ponto que vocês trouxeram, né? O homem gay que é afeminado, como ele é associado a algo que é feminino e o que é feminino é depreciado na nossa sociedade, ele vai sofrer muito preconceito, né? É a POC, é a bichinha, Com ovo. ou então a passiva, as pessoas, ai, ela é passiva, ai, não sei o quê, as passivas ficam loucas quando vai ter o show de não sei quem, né? Então vai tudo, existe todo esse preconceito. E aí existem várias formas de preconceito dentro da própria comunidade, né? Contra mulheres lésbicas, contra mulheres bissexuais. E aí falar um pouco disso e também dessa homofobia ou transfobia internalizada. Então vamos lá, né? Quer começar? Então, como a gente tá nesse contexto que vai cercando, né? Um contexto que é cisnormativo. O que que significa isso? Significa dizer que existe uma expectativa de que quando vocês, por exemplo, se vocês que estão vendo a gente, se você me visse na rua, você ia olhar pra mim e pensar, olha que moça simpática. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa de sempre alinhar as pessoas à cisnormatividade. A gente não. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa trans que passa por vários anos aí de processo hormonal, né, de cirurgias que deixam. São mais afirmativas, né? Que deixam ela mais alinhada com a estética que ela se sente mais à vontade. Quando a gente. Né? Isso, perfeito. Quando a gente tá lidando com pessoas que estão muito alinhadas a essa estética, a gente sempre olha e invisibiliza. A gente pensa assim, não, é uma pessoa cis. E normalmente a gente sempre imagina que as pessoas são heterossexuais também, até que elas digam pra gente que elas não são. Então, isso é uma cis-heteronormatividade. Seria esse conceito, né, essa presunção de que as pessoas sempre serão cisgênero e quando elas não são, é um absoluto choque, né? E aí parece que gera até uma necessidade, assim, uma curiosidade, sabe? O corpo da pessoa passa a estar num lugar estranho que às vezes não estava antes, mas ele passa a ocupar esse lugar. Então, assim, isso perpassa a vida de pessoas LGBT e vai tendo influências na formação da autoestima, da identidade e de uma série de outras coisas. E aí, por exemplo, eu lembro, Tominhas, bem criancinha, uma das maiores crises da minha infância, gente, é sério, crise. Um dia eu vi tinha um senhorzinho que ele fazia carrinho e caminhão e, enfim, automóveizinhos de brinquedo com material reciclável. E ele tinha um ônibus, e eu me apaixonei pelo ônibus, e o ônibus tinha o logo da Coca-Cola, e eu adorava Coca-Cola. E aí eu tava bem assim, nossa, eu queria tanto o caminhão, e eu queria muito pedir pra minha família, mas internamente eu já entendia que se eu pedisse pra minha mãe o caminhãozinho da Coca-Cola, teriam consequências, porque eu não só estaria pedindo uma coisa de menino, eu estaria pedindo uma coisa de menino na frente de uma outra pessoa, o que ia envergonhar a minha família. Isso é outro ponto. Quando a gente tem, quanto mais jovem as crianças vão entendendo, vão tendo essa percepção da sua sexualidade, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, mais os discursos homofóbicos chegam de forma a fragilizar. Então, vamos pensar assim, a gente tem estudos já que dizem isso. Quanto mais cedo... hoje a gente tem jovens que saem muito mais cedo do armário, ou seja, revelam a sua orientação sexual, identidade de gênero para suas famílias. E eles passam por muito mais processos de violência, porque esses discursos de desregulação da família, de não saber o que fazer, de achar que é uma fase, de tentar recolocar a pessoa nos trilhos ali de uma heterossexualidade, de uma cisgeneridade, isso vai batendo em processos cada vez mais cedo de formação da identidade, de autoimagem. Enfim, a criança ela tem muito essa questão, né? A gente fala que a criança ela sofre uma violência, ela não acha que o adulto foi violento com ela acha que ela foi culpada pela violência que ela sofreu. Então, imagina isso a nível de você é errado pelo que você pelo coleguinha que você quer dividir a merenda, sabe? Sim. Então, isso vai gerando um sentimento de inadequação.
E esse sentimento pode se expressar de várias formas. Esse sentimento pode ser não quero performar minha sexualidade. Esse sentimento pode ser uma reação agressiva, né? Uma alta reatividade quando eu vejo uma outra pessoa que eu me identifico. E aí, às Que vezes. você projeta, né? E você Perfeito. tem raiva na homofobia ou transfobia internalizada, você tem raiva de se sentir daquela forma. Então, se você vê outra pessoa que ainda tem a ousadia de performar, você vai ter raiva dela. Isso. E às vezes até na parte de relacionamentos, né? Você acaba tendo relações mais fragilizadas. No caso, por exemplo, já atendi um casal que um deles passou por um processo na infância, que ele era uma criança muito carinhosa, e aí teve determinada idade que a família chegou e disse que ele não poderia mais ser daquela forma. Ele não poderia mais ser carinhoso com as pessoas, ou esperar as pessoas na porta de casa para dar um abraço quando elas chegavam do trabalho, porque isso era um comportamento muito feminino e não cabia a ele ter esse tipo de comportamento, de conduta, né? Então, é um pouco sobre o que Thomas traz, né? Como também a gente vai internalizando, aprendendo, e como isso acaba sendo, né, externalizado com os nossos parceiros, parceiras, parceiros, enfim, né? E olha o nível de sofrimento, né? Primeiro, você já está se sentindo inadequado, você já sente que você não é algo bem visto pelo seu redor, assim, pelas pessoas que estão ao seu redor. E você ainda sabe que isso vai gerar um sofrimento ou um constrangimento para os seus familiares, que são pessoas que você, em geral, ama e quer, e por quem você quer ser vista e reconhecida, né? Então, é um nível de sofrimento muito alto. Até mesmo de. Não fale. Não, eu ia falar assim, e na igreja? Imagina a igreja que você sempre foi, desde que você se entende por gente, que a sua família sempre frequentou. E na escola, como é que vai ser? Né? E pro coleguinha que você gosta, né? Como é que é? Porque entender, assim, que eu já vi casos de que isso, o fato das duas não chegavam a ser adolescentes ainda, eram como se pré-adolescentes ali, 11 anos, o fato de existir visivelmente uma maior proximidade, existir um afeto que era diferente, e assim, não chegava nem a segurar a mão, sabe? Mas era uma proximidade mesmo, e a gente notava que tinha um carinho ali, isso desorganizou, assim, uma família no sentido de percebi que a minha filha pode estar sentindo atração por outra coleguinha de sala, tiro de escola, mudo de cidade, sabe? Bota a menina numa igreja, numa escola de tempo integral que seja alinhada com valores religiosos. Então, assim, olha que abrupto, né? Muito, O muito filme Close, violento. ele, inclusive, ele retrata bem isso, né? Sim. Porque são dois garotos ali no início da adolescência, e aí uma relação que era extremamente bonita, inclusive saudável, se transforma completamente quando eles mudam de escola, né? E como esse pacto, né, do machismo, né, esse pacto do patriarcado mesmo, como ele também, essa é uma das formas que a gente enxerga o sofrimento que causa também, né? Não só para a comunidade, mas até para homens cis hétero, vamos dizer assim, Uhum. né? Porque tem que estar sempre reproduzindo o que se espera que o homem tenha que fazer, inclusive dentro da sua relação, né? E com isso, tem pessoas que não vão sentir dessa mesma maneira, mas que vão se colocar nessa condição de ter que estar provando algo, ter que estar seguindo essa regra, essa norma social do que se espera de um homem e de uma mulher, Para ser para ser aceito, para aceito. pertencer, que é essa necessidade que a gente tem, né? Bom, então a gente já está chegando mais perto do nosso horário agora. Eu queria aproveitar também para a gente discutir um pouco quais são as possibilidades de resistência, de desconstrução desse preconceito. A gente falou aqui muito de preconceito de todas as formas, dentro de cada um de nós, fora de cada um de nós, dentro da comunidade, fora da comunidade. E aí eu queria que a gente discutisse um pouco quais são as formas de desconstruir, de libertar, de cuidar dessas pessoas que estão vivendo esse sofrimento, né, que estão sendo vítimas de preconceito, porque interessante até a gente frisar.
a sexualidade, a orientação sexual, a identidade de gênero, ela não gera um sofrimento, né? O que gera sofrimento é o preconceito. Então, não tem, a pessoa vai sofrer mais porque ela tem tal orientação. Não, a pessoa vai sofrer quando ela entrar em contato com essa percepção, que às vezes é muito sutil, de que quando eu faço isso, a minha mãe sofre, o meu pai sofre, a minha avó sofre, porque às vezes a avó nem diz pro neto que aquilo gerou um sofrimento nela, mas é claro que você percebe, né? A criança, ela pode até não captar conscientemente, do tipo, mas a minha avó está sofrendo porque eu quis um caminhão, mas ela vai, no contexto geral, ela vai captar de uma forma geral e aquilo vai sentir vai fazer com que ela sinta culpa. Então, essa questão da homofobia internalizada, do preconceito internalizado, é um causador de sofrimento imenso. Eu vejo muito isso no consultório. Muitos homens que têm muita dificuldade, não só de sair do armário, mas principalmente quando são associados a algo mais feminino, a algo de bichinha, a algo de, né? Então eles até saíram do armário já como gays, vamos dizer. Por isso que a saída ela é gradual. Contínua. Ela é contínua. Saiu, falou para os amigos, falou para a família que é gay, mas no trabalho, por exemplo, continua performando uma masculinidade mais rígida, né? E aí para esses homens é muito sofrido, eles querem continuar performando como homem, performando a masculinidade e se atraem por homens que performam também. Também, isso é muito comum. Então é muito assim, o que eu mais escuto, né? Eu gosto de homem com cara de homem. Isso. Né? Eu me relacionar com essa bichinha, com essa passiva, com essa POC, não, eu gosto de homem, eu não gosto de bicha, eu não gosto de gay. E aí eu gosto de viado, e aí esse você tipo de vê, fala eu não mesmo. gosto de viado, e é um viado que tá falando, né? Então, assim, pra você ver como existe o preconceito mesmo internalizado e como isso causa sofrimento, porque você entendeu, na verdade, que aquilo não é bem visto, não é legal e que você é inadequado. E vê até como um desafio, né? Muitas vezes esses tipos de discursos vêm como um desafio de, eu vou pegar aquele cara que é casado, porque ele, na visão, né, é um homem hétero, então eu vou pegar ele e pôr como um desafio mesmo, porque eu não gosto de bicho, eu gosto de homem, né? E aí muitas vezes se propõe, né, a entrar em relacionamentos com pessoas assim, que têm compromisso, né, ou extremamente machistas, né, porque, né, para ele o ideal é exatamente isso aqui, o que reproduz o que é normal e o que é correto e o que é o ideal. Mesmo que seja uma pessoa gay, mas sempre está buscando homens, na visão deles, hétero. E pode até ser mesmo, né? Não estou dizendo aqui que não possa ser, porque a gente sabe que em algum momento pode a pessoa sentir atração. E aí vai muito de como você também se autodeclara, né? Quem sou eu para dizer que a pessoa é gay porque se relacionou, está casado, mas se relacionou com outro homem? Eu não sou essa pessoa. Quem tem que dizer é a pessoa. Se a pessoa está dizendo que é hétero, eu não vou dizer, não, meu querido, porque você ficou com um homem, você não é hétero. Não. E eu acho, me parece assim, que a gente precisaria e a gente, na verdade, precisa de mudanças a nível estrutural também, para tentar lidar com o ressoar de um discurso que é prejudicial e que também é estrutural. Então, a gente precisaria pensar sobre como que a gente lida com questões voltadas para gênero e sexualidade nas escolas. A gente precisa entender também, eu sei que aqui no Ceará parece, né, que a gente tem o primeiro, eu não sei se é o único, mas acredito que essa informação eu tenho, porque ontem eu assisti uma palestra sobre isso, centro de referência para a população LGBT. Então, assim, olha, a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa olhar para essas pessoas, né, de uma forma integral, inclusive capacitando nossos profissionais de saúde para atender essa demanda. Exato. E aí, entenda, profissionais de saúde, eu estou incluindo aqui também psicólogos, porque a gente também precisa estudar. Então, assim, eu noto que tem muita especificidade da população, a fala, às vezes pode ser que a nossa fala aqui chegue num lugar de muita inquietação para as pessoas. E a ideia é uma inquietação, mas é um convite, né? No sentido de se aprofundar, de entrar em contato com os estudos, porque os estudos existem. Tem gente aqui no Brasil que faz estudos maravilhosos, a própria
Valesca Zanello, porque quando a gente fala de gênero, a gente tá arranhando também nesses, enfim, nesses dispositivos que vão modular boa parte, tanto da comunidade LGBT como da própria, né, comunidade heterossexual. Enfim, a gente tem muitos pesquisadores, tem formações em psicologia voltada para esse público, que é a psicologia afirmativa. Então, conteúdo tá aí, né? Fica também o convite, né, pra gente tem que se ter um apropriar. interesse, né? Perfeito. Assim, eu vou até trazer uma fala da Erika Hilton quando ela foi pro Mano a Mano, que ela disse assim, gente, não dá, porque muitas pessoas perguntam, e a questão gente, eu me esqueci, mas é do neutro, Pronome neutro. do pronome neutro, pronto. E ela disse assim, gente, trazer o discurso do pronome neutro para uma população que saiu recente, inclusive, né? Ainda é alto o índice de analfabetismo no nosso país, né? É assim, não dá, não tem condições. A gente tem que primeiro, né, ter uma população ali com estudos, né? Uma população que tem acesso a isso, para depois a gente poder pensar em trazer isso. A gente tem que tratar, vamos dizer assim, dessa base primeiro, antes da gente querer trazer, né, algumas pautas que para algumas pessoas vai ser realmente inacessível, difícil, né? Então, sempre trazendo um pouco do que Thomas, né, falou, e da Érica, inclusive, é a educação. A educação realmente vai ser a base para isso, né? Uma educação que possa ser contínua, crítica, né? Não ser esse feijão com arroz, né? Mas que possa trazer outros discursos, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma grande barreira, inclusive no próprio Senado, né? Que hoje a gente tem uma bancada aí, né? Muito difícil de lidar, que realmente qualquer coisa que vá atender a falar sobre, né, esse contexto de minorias vai ser reproduzido como a gente já escutou, né? O kit gay, né? É ensinando a fazer sexo, né? Educação sexual não é isso, né? Não tem nada a ver com isso na realidade. E por isso mesmo, o Brasil não deixa de ser um dos que estão ali no ranking de violência sexual contra crianças, inclusive, né? Porque falta essa educação sexual, né? Então, a educação ela vai ser sempre a base para isso, mas uma educação que possa ser crítica. Porque a educação sexual tem a ver com isso de você justamente olhar para questões de gênero, olhar para todas essas questões que estruturam a forma como a gente se relaciona e que ela tem uma função preventiva de violência, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma educação sexual. A gente está discutindo todas essas questões. A gente não ensinou ninguém a fazer sexo. Posso até fazer aqui um episódio ensinando algumas coisas legais, né? Assim, no sentido de discutindo prazer, por exemplo. Mas a educação sexual é outra coisa, tem muito mais a ver com esse olhar crítico, com essa prevenção de violência, e tanto de violência sexual como de violência de gênero. Isso. Então, parar de querer tirar de cena tudo que tem a ver com sexualidade, porque sexualidade é parte da humanidade, né? E não tem como a gente excluir. E aí trazer esse olhar de uma educação que não vá simplesmente colocar rótulos e caixinhas, né? Que não vai ser uma educação bancária, Ou seja, mas que vai ser uma educação libertadora. Uma educação partindo do pressuposto da interseccionalidade. Afinal de contas, nós somos um dos países mais miscigenados do mundo, né? Então, ter esse olhar interseccional para abarcar, né, raça, cor, gênero, né, todas essas questões que estão ali implicadas com relação a isso. E um tópico que muitas vezes a gente nem fala são sobre as pessoas imigrantes. Né? E aí, como é que é para essas pessoas que são imigrantes? Aí a gente recebe no Brasil vários venezuelanos, e quer dizer que não tem venezuelanos que são gays, lésbicas ou trans? Pelo menos eu nunca ouvi falar sobre isso, mas com certeza tem. Lógico. Se na população, né, dos povos indígenas, hoje a gente está falando um pouco mais sobre isso, porque até então também não se falava sobre esse tipo de... existe, né? Lésbicas, gays, pessoas trans, né? E os imigrantes também. Então, assim, a interseccionalidade é para trazer também esse olhar, né? Que muitas vezes fica só num contexto ali mais hegemônico mesmo, né? De
homens gays mais padrão, mulheres lésbicas mais padrão, né? E que segue essa cartilha, não quer queira ou não, continua seguindo essa cartilha do que se espera, né? Da cis heteronormatividade. Então, quando a gente traz esse olhar interseccional, acho que também acaba aprofundando mais esse discurso, né? E dá poder a essas lideranças, à comunidade, à arte que essas pessoas produzem, né? Ter festas, espaços destinados a isso. Assim, acho até que Fortaleza não deixa a desejar nesse sentido. Acho que a Fortaleza até, assim, mesmo com suas dificuldades, ainda consegue ali, Sim. né, acolher bem. Mas a gente está caminhando, sem dúvida nenhuma, pelo menos aqui, né? Mas quando a gente fala sobre violência, né, e sobre a transfobia, ainda estamos ali, infelizmente, como o primeiro, né, ou segundo, agora eu não recordo, mas a ANTRA teve recentemente o relatório dela que saiu sobre isso. E faz, inclusive, com que muitas pessoas trans, principalmente, peçam asilo, né, em outros países. A Alemanha eu sei que proporciona, a Inglaterra também, e muitas vezes essas pessoas chegam como? Através da prostituição, né? Infelizmente. E aí a gente não abordou tanto a questão trans, mas eu imagino que esse preconceito ele seja mais intenso ainda, né? E aí até dentro da própria comunidade LGBT há Ah, sim. muito preconceito. Então é uma população que precisa ser vista, que precisa ser cuidada, que precisa ser protegida, com tudo isso que a gente falou: educação, políticas públicas, espaços de expressão, de arte, de música, né? E que tudo isso seja valorizado, que tudo isso seja visto, que a gente possa. A Sabrina chegou aqui dizendo que é uma aliada, né? Eu também gosto de me ver como uma aliada. E que a gente possa ter muitos mais aliados e aliadas, né? Que esse convite que a gente fez com esse episódio possa ressoar aí nas pessoas, para as pessoas entenderem um pouco dessas questões, para as pessoas desconstruírem um pouco essas ideias. É uma ideia que é muito comum, por exemplo, antigamente não existia isso. Isso é porque hoje em dia o mundo está perdido. Gente, se for por isso, o mundo sempre esteve perdido, porque sempre existiu, né? E há muito tempo atrás nem existia essa diferença entre o homossexual e o heterossexual, porque existia a sexualidade. Então, assim, a forma como a sexualidade se expressa, ela pode estar ganhando mais espaço agora, né? Existe, claro, uma mudança nos tempos e na própria cultura e nos costumes. Então, tem muito mais gente que sai do armário hoje em dia do que 50, 100 anos atrás, obviamente, mas você acha que não existia o desejo, que não existia o interesse, que não sempre existiu, né? Isso não é algo do mundo moderno, não é algo que a juventude tá perdida, não é porque a família não soube criar, não é porque a família errou na educação, porque não é um erro, não é um problema, não é um adoecimento, não é nada, são apenas diferentes formas de Viver. sentir, viver e expressar a sexualidade, né? É simples assim. Eu queria só fazer uma observação sobre isso que você trouxe, né? Como isso sempre existiu. Só que algumas pessoas, obviamente, não queriam ser vistas como pervertidas, que era essa forma como muitos, né, traziam. Ah, é um pervertido. E também o casamento alfazema, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Não. mas o casamento alfazema, ele era uma forma das pessoas que geralmente poderiam ser homens gays e mulheres lésbicas, que se casavam, né? Com o intuito ali de fazer aquela, vamos dizer, é um casamento heteronormativo, vamos dizer assim. Mas que um sabia do outro, né? E eles podiam ter os seus casos, mas os outros casais que eram alfazema, eles sabiam quem era, porque eles ou utilizavam a cor alfazema, ou utilizavam a própria alfazema como uma forma de identificar quem fazia parte desse tipo de casamento. Não necessariamente precisava ser uma mulher lésbica com um homem gay, poderia ser, né, uma pessoa hétero ali com uma pessoa gay ou lésbica, e aí sabia-se, algumas vezes não se sabia, né, mas a forma de identificar ali era através da alfazema, da cor da alfazema.
né? Então, isso sempre existiu, só que existiam suas estratégias, né, como uma forma de resistência, né, daquilo do que se dizia ser normal ou anormal, né? Então, de fato, seria também dizer de uma maneira muito simplória, muito simplista, que, nunca existiu, só existe agora. É. Só existe agora porque tá tudo muito liberal, porque não, a gente não bate mais nas nossas crianças, teoricamente, né? Então agora tá essa, a gente convive com muita gente. E outra coisa para deixar bem claro, gente, não existe isso, vou conviver com pessoa de determinada orientação e isso vai, por isso eu vou me tornar isso, gente, eu tenho muita raiva. Ai, as pessoas falam como se fosse contagioso, né? Gente, não é Covid, tá? Pode conviver, porque não é Covid, não tem nada a ver com isso. Inclusive, quando você faz pesquisas com filhos de casais, né, homoparentais, você vê que não há diferença na incidência mesmo de orientação sexual homoafetiva ou heteroafetiva. Não Pelo há. contrário, né? As responsabilidades de casa, elas são muito mais igualitárias. Sim. Existem algumas questões ali que, dentro de um contexto homoparental, elas vão ser muito mais equilibradas do que de casamentos que não são homoparentais. Pois é, porque o risco maior ele está justamente nessa desigualdade de gênero, por exemplo. Uhum. Então, se você tem um casal que lida com isso de uma forma melhor, seja porque é um casal homoafetivo ou não, isso é protetivo, né? Isso tende a ser protetivo. E aí eu vejo muita gente com esse pensamento mais rígido de não querer que os filhos frequentem, por exemplo, ambientes que são muito frequentados pela comunidade LGBT, ou que conviva com casais, ou que conviva com pessoas que são gays de uma forma geral, por exemplo. Aí morre de medo do filho conviver, porque o filho pode, né, pegar aquele exemplo ali e querer, por causa daquilo, de novo, a conclusão simplista, por causa daquilo, querer ser gay, né? Ou lésbica. E aí, às vezes, a criança convive com uma pessoa que é hétero e que é agressivo com a mulher, por exemplo. Isso. E aí isso não é arriscado, não. Né? Porque isso tá. Ou uma pessoa que é até um predador sexual. Mas isso não é arriscado, não. Arriscado é a criança conviver com um gay que é super atencioso e cuidadoso com a Isso. criança, às vezes. Né? Isso. Então, assim, gente, olha, vamos só melhorar. Eu acho que o primeiro passo é esse. Vamos só melhorar, tá bom? E vamos tentar ouvir e reconhecer, enxergar outras pessoas. Meu Deus, eu tô chocada, o tempo passou muito. Gente, precisamos encerrar. É, 10 centavinhos. vamos deixar vocês falarem pra gente encerrar. Foi muito bom o papo, foi maravilhoso. Tanto é que eu esqueci do tempo completamente. Mas vou deixar os meninos encerrarem. Inclusive, eles têm um grupo de estudos muito legal. Não tá rolando, não, é? Contem, Acabou. acabou já, tá. Pois, façam suas palavras finais pra gente encerrar. Acho que o bem bolado do episódio é. Não, a gente não cabe em rótulos. Para quem tá tendo aí dificuldades para se encaixar em alguma letrinha, tá tudo ok. Acredito que outra, a gente que é psicólogo, vamos treinar esse olhar, vamos complexificar esse olhar e vamos fugir de explicações simplistas para processos que são muito longos e que são muito Contínuos. multifatoriais para serem explicados de uma forma só. Bem, sobre o grupo respondendo, é porque faz parte do laboratório, então a gente, né, tá entrando de férias, então o grupo acabou, mas Tá. possivelmente no próximo semestre ele vai iniciar de novo, que faz parte do Lesplexos, né, de famílias LGBTQIAP+. Sobre a finalização, né, o que eu posso dizer é que resistência, né, quer queira ou não, a gente que é aliado, ou as pessoas que fazem parte, né, é sobre justamente ter esse olhar de conseguir compreender que é preciso ter coragem, né? Tem uma questão política também relacionada a isso, né? E tem que ter compromisso também. Mas é porque eu já tenho as minhas questões e eu não faço parte desse contexto. Bem, você não precisa fazer parte do contexto para você, né, poder ser uma aliada da causa. Então, assim, se fosse por isso, eu não estudaria sobre, não andaria, acho que quase a maioria dos meus amigos são pessoas, né,
que fazem parte do universo LGBTQIA+, né? E, assim, me sinto, inclusive, extremamente confortável, inclusive mais do que com a turma hétero, vamos dizer assim, né? E acho que é isso, a gente ter compromisso mesmo com a causa que ela é maior, né? Ela não é só por conta de Thomas ou de outra pessoa que faz parte. Isso também vai trazer benefícios para a gente, né? De uma sociedade que possa ser mais igualitária, né? E que busque aí um equilíbrio para todos, né? Porque se a gente tem dificuldades hoje de ter pessoas no mercado de trabalho, melhorou, com certeza. Para as pessoas trans melhorou, mas ainda assim está longe do ideal, né? Ainda assim está muito distante do que seria o ideal mesmo, quando a gente busca ali uma igualdade. Então, basicamente, seria isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido muito. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se você está vendo pelo YouTube, de deixar comentários, coloquem observações. Ah, o meu Instagram, você me encontra no Instagram, apsicóloga.sincera. Thomas tá fora do Instagram por um tempo. Então, eu tô e não tô, mas o meu é Sabrina Gomes, só que é só um S, Souza, né? Então, assim, não é uma coisa muito voltada para psicologia, até tem, mas não muito. E aí tá um pouco parado, mas eu vou voltar depois. O meu é @upsitrans. Eu não utilizo mais tanto, mas, bom, tá lá um conteúdozinho aí que eu fiz. Vai que Meu volta no humilde Instagram, conteúdo. se alguém quiser encontrar vocês, mandar uma mensagem, saber sobre algum grupo, qualquer coisa também pode perguntar para Sim. mim, que eu posso repassar para eles. Enfim, muito obrigada pela atenção e vejo vocês no próximo episódio.